Você viu o vídeo da mulher no carro, estacionada perto do aeroporto de Erechim, no Rio Grande do Sul, na véspera do Natal, esperando o Brad Pitt? O Brasil é tão criativo que, quando parece meme, às vezes é só a vida real com um roteiro de WhatsApp. No caso dela, depois a história ganhou um plot twist. Ela foi à polícia e disse que teria sido uma brincadeira em família e que não houve prejuízo. E não tô aqui para julgá-la. Mas eu quero usar esse golpe do Brad Pitt como porta de entrada para um assunto que não tem nada de engraçado, que é o estelionato sentimental, o famoso golpe do amor. A versão mais cruel do crime digital, porque rouba duas vezes, leva o dinheiro e acaba com a autoestima da pessoa. E de brinde ainda deixa a vítima com vergonha de contar o que aconteceu. Eu sou Marilis Pereira Jorge, sou colunista e comentarista do Meio. Eu nunca fui vítima de um golpe do amor digital, só digital, né? Porque aqui no Tete a Tete eu já fui vítima de vários golpes, mas enfim, isso já passou. Agora, eu quase fui vítima de uma tentativa de um golpe financeiro. No final do ano, eu estava esperando a sentença de uma ação contra uma companhia aérea e o meu advogado me mandou uma mensagem dizendo que a gente tinha ganhado a ação e, enfim, me deu todos os detalhes e disse o seguinte, que o Tribunal de Justiça ia entrar em recesso, que só quando voltasse agora em 2026 é que eles iam fazer o depósito do valor da ação. 2 dias depois, eu recebo uma mensagem do mesmo prefixo do meu advogado, com o logo dele ali, falando meio que a mesma coisa, mas dizendo que o dinheiro tinha sido liberado e que para isso eu precisava confirmar algumas informações com uma pessoa do Tribunal de Justiça que iria me ligar. Foi nessa hora que eu comecei a achar bastante estranho, né? O que eu fiz? Eu poderia ter ido adiante, mas eu voltei naquele telefone, que era o telefone pelo qual eu tinha conversado com o meu advogado durante todo o processo, e falei para ele sobre aquela mensagem que eu tinha recebido. E ele falou na hora, é golpe. Bom, corta para 2026, há 2 dias eu recebi uma outra mensagem com o mesmo recurso, o mesmo logo, falando a mesma ladainha, dizendo, enfim, que o dinheiro já estava liberado, e eu mandei tudo isso para o meu advogado, que diz que, infelizmente, pessoas têm tido acesso às informações de processos e, consequentemente, de todas as informações pessoais das pessoas que estão ali, né, passando por aquela situação, então com alguma ação para ser julgada. E ele disse que isso teria que ter um olhar mais atuante, tem que ter, na verdade, uma atuação mais precisa de polícia, do próprio Ministério Público, que tinham que ir em cima para prender essas pessoas, identificar o IP de onde essas pessoas estão conseguindo pegar todas essas informações. Mas vamos lá, eu quis contar essa história porque a gente precisa falar sobre isso, mas vamos primeiro falar do golpe do Brad Pitt. A gente sempre acha que nunca esse tipo de coisa vai acontecer com a gente, mas aqui vai um dado que costuma derrubar essa nossa arrogância coletiva. No Brasil, 24% de pessoas com mais de 16 anos dizem que perderam dinheiro em algum crime digital nos últimos 12 meses. Isso dá mais de 40 milhões de pessoas. Um dado do Senado Federal. Agora presta atenção nesse pedaço aqui, porque ele conversa diretamente com a segunda parte do vídeo, segunda metade do vídeo lá na frente. Entre essas vítimas, 16% têm 60 anos ou mais, o que dá uma estimativa de 7 milhões de pessoas nessa faixa etária. Então, vamos combinar uma coisa? Não é gente boba, não é caiu porque quis. É um mercado criminoso que ficou profissional, organizado, treinado em ler vulnerabilidade humana. E vulnerabilidade não é um defeito, é uma condição. E a gente tem que lidar com ela. Mas vamos lá. O golpe do amor costuma começar com um encontro aparentemente banal. Rede social, um aplicativo, um direct ali no Instagram, a pessoa aparece com uma história muito bem desenhada, e isso é importante porque
O golpista bom, ele não improvisa. Ele já tem um personagem pronto. Pode ser um militar numa missão, um viúvo carinhoso, um empresário discreto, um médico sem tempo, um artista famoso, como o Brad Pitt. No Rio Grande do Sul, a Polícia Civil já alertou que idosos são alvos frequentes nesses casos com exatamente esse tipo de fantasia. Um soldado americano, um artista famoso, um viúvo, por aí vai. A engenharia emocional é muito parecida. Primeiro, ele acelera a intimidade. Eu nunca senti isso, você me entende, é o destino. E isso numa rotina. Bom dia, boa noite, estou pensando em você. Aos poucos, aquela pessoa vai roubando a tua atenção e faz você duvidar de quem questiona daquela história, né? Parece que se alguém questiona, aquela pessoa está com inveja, não acredita em você, acha que você não tem, enfim, capacidade de se relacionar, de despertar os sentimentos de outra pessoa. E depois que está tudo estabelecido, a conversa, a intimidade, é que vem a parte prática, um pedido de dinheiro que parece provisório, justificável, quase nobre. Eu preciso pagar a passagem para te ver. Tem uma taxa para liberar uma herança. O meu cartão não funciona fora do país. É só um empréstimo rápido, meu amor. É uma ajuda com um advogado, com um documento. Você percebe? Não é o pedido em si, é o clima. O golpista cria um mundo em que você se sente muito especial por estar resolvendo aquela história. E aqui que está o pulo do gato. Muita gente não transfere o dinheiro porque é ingênua, transfere porque está emocionalmente envolvida. E quando você já investiu emoção, admitir que era um golpe dói. E nessa hora a pessoa insiste, dobra a aposta, pede mais dinheiro para tentar fazer dar certo. Não é falta de inteligência. O que acaba acontecendo é que a pessoa fica com muita vergonha de um lado e muita esperança de um outro. E a esperança é um combustível perigosíssimo quando está sendo explorada. Você quer exemplos brasileiros? Tem até a cara de novela, né? Tem o caso de uma corretora de seguros em São Paulo que transferiu R$100 mil para um falso Keanu Reeves, depois de cair numa história de solidão, traição, promessa de uma visita no Brasil. Tem o caso do Distrito Federal, uma aposentada de Águas Claras, que conversou com um perfil falso do Leonardo DiCaprio e acabou transferindo cerca de R$6 mil num enredo que explorava uma causa ambiental do Leonardo DiCaprio, né? E um pedido de doação. Agora, amplie esse zoom, só global. Nos Estados Unidos, por exemplo, um relatório do FBI sobre fraudes contra idosos registrou em 2023 perdas de quase 357 milhões em golpes de romance, envolvendo pessoas 60 a mais. No Reino Unido, entre 2024 e 2025, as autoridades reportaram perdas de 107 milhões de libras com fraudes emocionais. E a maioria das pessoas que caíram nessas fraudes tinha entre 50 e 59 anos, o que dá uma média aí de uma perda de 12 mil libras por pessoa. Então, assim, a gente está falando de idosos também, e vai falar por que precisa isso, mas, na verdade, esse é um crime que pode atingir, pode fazer de vítima pessoas de qualquer idade. E a gente costuma muito falar sobre crianças e adolescentes, dos perigos da internet, mas a gente se esquece muito de que as pessoas mais velhas, pessoas da minha faixa etária, na faixa de 50 anos, não são nativos digitais. A gente está aprendendo ainda, porque toda hora tem uma coisa nova para se aprender, inclusive os golpes. Toda hora tem um golpe novo. Tá, mas você pode pensar, tá, Marilis, mas quem cai mais, homem ou mulher? Porque tem, né, esse estereótipo. Depende do recorte do país, isso é importante para a gente não cair nesse estereótipo. Pegar, por exemplo, a Austrália. Dados oficiais já mostraram mulheres fazendo mais denúncias em golpes de romance, são 55% das mulheres e 43% dos homens na faixa de acima de 45 anos, ou seja, é bastante equilibrado, ou seja, tanto mulheres quanto homens têm sido vítimas disso. No Reino Unido, uma pesquisa mostrou que os homens são mais propensos a cair, enquanto as mulheres tinham perdas médias maiores em golpes de romance. Ou seja, os homens caem mais, mas quem
dá mais dinheiro, quem investe mais nesse tipo de romance, que na verdade é um golpe, são as mulheres. Ou seja, gente, não é golpe de mulher carente, nem golpe de homem trouxa. É golpe de quem está vulnerável. E vulnerabilidade muda conforme a solidão, a fase da vida, luto, separação, desejo de um recomeço. E aqui a gente volta para um ponto que eu acho que fica pequeno, gente, quando vira só uma piada de internet. Os mais velhos, os maduros, estão muito expostos. Não por inocência, mas por uma combinação explosiva de fatores. Migração tardia para o digital, menos familiaridade com golpes novos e, sim, mais solidão em muitos casos. E aqui tem um dado internacional que ajuda a entender o tamanho desse problema. Um organismo de defesa do consumidor nos Estados Unidos registrou que as perdas reportadas por pessoas 60 a mais dispararam de cerca de 600 milhões de dólares em 2020 para 2,4 bilhões de dólares em 2024. E esse valor foi puxado especialmente por golpes com perdas acima de 100 mil dólares, frequentemente ligados a investimentos, romance e impostores. O que é isso? Gente que se passa por outra. Aquilo que eu contei no começo do vídeo sobre mim, um golpista, um bandido, um sei lá o que, querendo se passar pelo meu advogado. Esse tipo de golpe é muito comum no Brasil. Já aconteceu com todo mundo ou você conhece alguém. O golpe do falso parente. Mãe, troquei de número. Isso já aconteceu comigo também. Minha mãe já recebeu várias vezes mensagens com gente lá, com uma foto minha. Porque é isso, a gente está exposto. Tem várias fotos minhas no Instagram, na internet. Todo mundo hoje tem alguma identificação que é fácil ser usada pela bandidagem. Então é isso. Mãe, troquei de número, né? O falso banco, o falso atendente, o falso boleto. Eu conheço uma pessoa que, infelizmente, a mãe dessa pessoa acabou caindo num golpe. Recebeu uma mensagem de um telefone dizendo que tinha trocado de número, pedindo para pagar com urgência 2 boletos e ela acabou pagando. É isso, é confiar, querer ajudar, querer, enfim, ser prestativa com o filho num momento que ele disse que estava precisando. Tem o falso suporte de autorizada, tem o falso, como chama isso? Falso prêmio, né? Você ganhou um prêmio, mas você tem que depositar um dinheiro para poder ganhar aquele prêmio. Tá errado. E tem quadrilha estruturada para tudo isso. Em dezembro de 2025, agora, né? O Ministério da Justiça divulgou a desarticulação de um grupo do falso familiar. Isso aconteceu também no Rio Grande do Sul, com investigação apontando prejuízos e uma atuação super organizada. E claro que os caras são mestres em enrolar, é tudo muito rápido, né? Por que esses golpes dão certo? Porque sempre tem uma urgência, tem que ser agora, não desliga, se não fizer hoje vai dar ruim, vai ter multa, não fala para ninguém, é sigiloso, é para sua segurança. E tem sempre uma coisa de um isolamento social. E às vezes a pessoa está se sentindo isolada socialmente mesmo. E o golpista acaba virando a única pessoa confiável nessa história toda. Tem vergonha quando a vítima desconfia, mas já está presa naquele medo de parecer ridícula. E aqui vai uma frase que eu queria botar uma faixa na rua. Ridicularizar vítima é trabalhar para o golpista. Porque o estelionatário gosta de duas coisas, silêncio e pressa. A pessoa não pede ajuda porque já imagina o julgamento. Como é que você caiu nisso? Então ela esconde e o golpe continua. Tá, mas o que a gente faz então? Não tem uma promessa mágica, mas algumas medidas concretas. Regra de ouro, se a pessoa que você ama online pede dinheiro, é golpe até prova em contrário. Amor de verdade, gente, não pede pix de emergência. Quebra de encantamento, pede um vídeo para essa pessoa. Tudo bem que agora tem IA, mas você pode pedir realmente provas da existência dessa pessoa, né? Fazer uma pesquisa do nome dessa pessoa na internet pode também ajudar. Vai lá, eu conheço uma pessoa que paga a mensalidade do Jus Brasil para ir lá ver... exatamente pesquisar as pessoas com que ela está saindo. Ela leva já para o extremo.
Tá errada? Não tá errada. Eu, se estivesse solteira, ia fazer a mesma coisa. Porque, olha, fazendo isso, se o golpista entender que ele está sendo checado, ele foge, porque ele não gosta, né? E olha, antes de qualquer transferência, combina com uma pessoa realmente da sua confiança para consultar. Um filho, uma amiga, um irmão, um colega. Isso não é se infantilizar, é puxar o freio de mão. E olha, nada é tão urgente que não possa esperar 10 minutos, 15 minutos, meia hora, vai. Se alguém te liga dizendo ser do banco, do INSS, da polícia, desligue e procure o canal oficial por conta própria. Qualquer urgência é uma bandeira vermelha. Conversar com essa pessoa da sua família que é mais volta, sem humilhação, sem olhar para a pessoa e falar, você é tonta de acreditar numa coisa dessa, isso só vai deixar a pessoa mais envergonhada e ela vai fazer o que é pior de tudo, deixar de confiar em você quando ela se encontrar em situações desse tipo. Eu acho que a gente tem que abrir um canal de escuta, perguntar para essa pessoa, você está confortável com isso? Você está preocupada? Vamos ver isso juntos? E tem uma coisa maior, estrutural, que a gente precisa parar de empurrar com a barriga, que é um letramento digital não só para idosos, para todo mundo. A gente tem que ter letramento digital para crianças, adolescentes, para adultos. Os adultos acabam procurando isso mais e também para idosos. Para vocês terem uma ideia, tem alguns dados mostrando que na medida que muitas pessoas jovens estão abandonando as redes sociais, usando menos as redes sociais, a galera mais velha, a galera, enfim, 60 a mais, está entrando muito, porque eles estão tentando acabar com o ciclo de solidão por meio da internet, que é uma ferramenta importante, que é uma ferramenta que funciona, mas ela precisa ser destrinchada, ela precisa ser realmente compreensível para esse novo público. Isso é política pública de proteção. Do mesmo jeito que a gente fala de educação financeira, a gente precisa falar de educação digital afetiva. Como reconhecer manipulação, como não confundir atenção com vínculo, como perceber quando o romance virou golpe. Porque, no fim, é isso. O golpe do amor é um assalto com perfume. Ele entra pela carência, pelo luto, pelo desejo de ser visto. E o mundo moderno está cheio de gente invisível, não só os idosos. Gente divorciada, gente recém-aposentada, gente que mudou de cidade, gente que perdeu alguém. Solidão não pode virar oportunidade de negócio para bandido. E a resposta não é deboche, é uma rede de afeto, uma rede de informação, uma rede de proteção. Se você estiver perto de alguém mais velho ou de qualquer idade que está vivendo um amor 100% digital, rápido, intenso, cheio de obstáculos financeiros, não chegue tirando sarro, chegue com cuidado. Porque às vezes o que separa uma pessoa de perder dinheiro não é ser mais esperta, é ter alguém por perto dizendo, vem cá, vamos olhar isso juntos? Informação não é o que você recebe, é o que você escolhe, o que transforma o seu olhar, o que vira hábito. No meio da rotina, você cria espaço para o que importa. No meio do caminho, você escolhe o que carrega. No meio da conversa, você compartilha o que te faz pensar melhor. No meio do exercício, você alimenta corpo e mente. No meio do dia, você escolhe pausar. O seu lugar é o meio. Onde você estiver, o meio está.